Gente, eu acho que nós deveríamos respeitar a opinião do Ciro Gomes em pensar se vai assinar ou não um manifesto a favor do Lula, da candidatura do Lula. E se ele recusar mesmo, a gente tem que respeitar também, porque é uma decisão dele. Cada um está vendo o que é melhor para si e cada um está vendo o que é melhor para o Brasil. No caso do Ciro Gomes, eu tenho certeza que ele está pensando no que é melhor para o Brasil e ele já deixou bem claro que ele não gostaria que o Lula disputasse as eleições de 2018, porque isso iria obstruir o debate, iria povoar as discussões de paixões e a gente ia acabar não chegando em lugar nenhum, não iríamos discutir de fato o projeto desenvolvimentista para o Brasil. E eu acho que os petistas eles deveriam respeitar as pessoas que não querem ficar dependuradas no Lula e deveriam parar de atacar como se fossem inimigos. Ou seja, é mais ou menos aquele discurso do George Bush, na época que as torres foram atingidas lá nos Estados Unidos e eles saíram no encalço dos terroristas. Qual era o discurso do presidente estadunidense? Se não está do nosso lado, está contra nós. Os petistas, eles agem assim também, se não vai assinar o documento é porque está contra nós e ponto final, sabe? E união da esquerda tem que ser em torno do Lula, união da esquerda, no caso, né, o Ciro Gomes que representa a centro-esquerda, essa união que de uma forma independente do PT não existe. Não existe. E aí a gente fica perdendo tempo com briguinhas na internet, principalmente, acusações, fogo trocado, e acaba perdendo tempo em não discutindo, não deliberando sobre o projeto para o Brasil, e mais, a gente acaba não prestando atenção no desenrolar lá fora da geopolítica. E o que está acontecendo lá fora e o que vai acontecer lá fora tem um grande peso sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Política interna está umbilicalmente ligada à política externa. A partir de 2018, a gente vai aí ter grandes mudanças no cenário geopolítico. Os Estados Unidos estão sendo destronados pela China. A sede da economia global vai ser transferida para a China e isso até então, é dado como certo. Os Estados Unidos estão perdendo a liderança global, eles não conseguiram cumprir a sua agenda pós 11 de setembro, chegou na Síria, não conseguiu, porque o Bashar al-Assad contou com a ajuda da coalizão da Rússia, da China e do Irã. Então, eles não conseguiram cumprir aquela agenda para a manutenção do dólar como única moeda de troca. Provavelmente a gente vai aí ver um novo sistema monetário também, né? Em 2016, o yuan chinês foi aceito no cesto de reservas do FMI e talvez o novo sistema monetário saia desse cesto de reservas do FMI, que é um instrumento que já existe. O FMI resistiu muito para aceitar o yuan no seu cesto de reservas, que tem as moedas mais fortes do mundo. E tudo leva a crer que nós vamos passar por grandes transições e deveríamos, então, prestar atenção nos discursos, no projeto para o Brasil e no projeto. Qual é a consistência desse projeto para que o Brasil se insira nos desdobramentos da geopolítica, da mudança, da transição, de uma forma mais soberana? Agora, é óbvio, nós estamos na zona de influência dos Estados Unidos e os Estados Unidos, eles exigem a América Latina historicamente para eles, né, a América para os estadunidenses, e não vai ser fácil a gente manter um alinhamento com a China, com a Rússia, através dos BRICS, de uma forma soberana, na zona de influência dos Estados Unidos, e por isso que nós precisamos de um presidente que seja forte, que seja um cara que não só conheça os corredores do poder aqui no Brasil, né, da política interna, mas também conheça os corredores do poder lá fora, e me parece que o Ciro Gomes ele tem um conhecimento
mesmo não trabalhando para banco nenhum, ele foi o único ministro que não aceitou trabalhar para banco. Ele conhece sim como é a estrutura de poder montada e do imperialismo estadunidense, e ele vem aí falando sem véu nem parcimônia com relação às intervenções dos Estados Unidos e não economiza críticas com relação ao comportamento deste país. E os Estados Unidos, eles vão perder a liderança global, mas vão se agarrar aqui na América Latina para poder equilibrar sua economia, porque eles têm um déficit muito grande na economia. E a partir do momento que o dólar deixar de ser a única moeda de troca, eles vão precisar muito da América Latina. Com certeza a Arábia Saudita vai pular fora, vai se alinhar com o outro polo da hegemonia global, que agora vai ter a China como a grande liderança global. Então você não tenha dúvida nenhuma que a Arábia Saudita não vai se manter fiel aos Estados Unidos, e eles vão precisar do petróleo do Brasil, da Venezuela. Todo esse ataque neoliberal, tudo que a gente está vendo na Argentina, aí na Venezuela, enfim, a coisa tende a piorar, porque eles precisam da América Latina. E não é uma birra contra os Estados Unidos, gente, é fato, é factual. Se vocês pegarem aí, eu já apresentei o livro do Moniz Bandeira, que é a presença dos Estados Unidos no Brasil. Se vocês prestarem atenção em toda a história do Brasil, ela é transpassada por intervencionismo dos Estados Unidos. A gente nunca pode fazer alianças, fazer um alinhamento que desagrade eles, e eles intervêm mesmo, eles não estão nem aí, porque eles exigem a América Latina para eles. É a doutrina Monroe que nunca acabou, nunca acabou. Na virada do século, a gente viu governos esquerdistas, nacionalistas, nacionalistas de esquerda chegarem ao poder, e a China teve uma grande influência aqui na América Latina. A China se tornou a maior parceira comercial do Brasil, e nós vimos também, nós ouvimos, nós lemos entrevistas da ex-embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, falando abertamente que ela estava no país para mudar isso, para fazer com que os Estados Unidos voltassem a ser o maior parceiro do Brasil, maior parceiro comercial do Brasil. E na verdade não é parceria coisíssima nenhuma. A gente sabe que a relação Estados Unidos e Brasil é uma relação de senhor e servo, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. A história dos países latinos é muito parecida, tá? Todos os países latinos, eles têm a história muito parecida, principalmente aqui da América do Sul, tanto que quando a Maria Lúcia Fattorelli foi lá e fez a auditoria da dívida no Equador, a serviço do Rafael Correa, ela percebeu que também havia muita fraude no nosso endividamento. Por quê? Porque os documentos são extremamente iguais. E a crise da dívida que aconteceu na década dos anos 80, pegou toda a América Latina, e a partir daí começou todo o crescimento do endividamento público e a total destituição do Estado Nacional, transnacionalizando o Estado, com ingerências do Banco Mundial, com ingerências do FMI. E eu realmente gostaria que nós tivéssemos uma cara nova, entre aspas, porque o Ciro Gomes não é tão novo assim, mas novo no sentido de estar lá na presidência. Para ver qual que será o comportamento dele com relação a tudo isso. Qual vai ser o comportamento do Ciro Gomes diante da agressividade dos Estados Unidos, do poder brando dos Estados Unidos na América Latina? Como ele vai lidar com essas instituições que ele sabe muito bem? Ele pode... Não vi, tá? Não vi nenhum vídeo dele a respeito. Gostaria até de saber o que ele pensa sobre essas instituições, que na verdade são instrumentos de pressão do imperialismo. Essas instituições foram criadas para isso, não foram cooptadas, elas foram criadas com esse intuito, lá em 1944, de permitir, de viabilizar a liderança dos Estados Unidos, a liderança global dos Estados Unidos, que está assentada na exploração das suas colônias.
Ah, mas o Brasil não é colônia, imagina. Que pensamento é esse, Cibele? Brasil? Não, o Brasil é uma colônia, não só uma colônia. Ele é uma colônia de todo o sistema privado que está ligado aos Estados Unidos e ao Ocidente, na verdade, não só aos Estados Unidos, mas a Israel, a Inglaterra e aos outros países também que comem nesse banquete. E ele é uma colônia, sim, uma colônia de bancos. Nós não temos soberania, nós assinamos a destituição da nossa soberania, da nossa soberania financeira, inclusive. Todos os países da América Latina, eles abriram mão da soberania financeira, e a partir do momento que não há soberania financeira, não há soberania política, não há soberania social, não há nenhum tipo de soberania a partir do momento que o país abre mão da sua soberania financeira. E infelizmente o Lula e a Dilma estiveram aí grudados nessas instituições, FMI, Banco Mundial. O Lula pagou a dívida junto ao FMI, 15 bilhões, se eu não me engano. Sim, ele pagou sim. Só que ele não rompeu com o estatuto do FMI, que formata a macroeconomia do país, e foi por isso que ele não fez mudanças estruturais. Porque para fazer mudanças estruturais no Brasil, precisa romper com o FMI e com o Banco Mundial. E foi o que o Rafael Correa fez no Equador e conseguiu obter êxitos lá relevantes. Uma verdadeira revolução aconteceu no Equador. Sofreu também golpe de Estado, tentaram um golpe de Estado contra ele, mas ele resistiu e ele convocou o povo para a luta. Mas o PT teve a sua debilidade, teve as suas conciliações, não fez só conciliação com a burguesia nacional, não, a conciliação foi também geopolítica, a conciliação também foi com os Estados Unidos, embora nós aí tivéssemos dentro de um bloco antagônico a esse poder ocidental, inglês, estadunidense e israelense também. Eu acho que a gente deveria debater mais sobre isso, sabe? Ninguém sabe como será se o Ciro Gomes for presidente. Porque ele não foi presidente ainda, a gente não tem bola de cristal, ninguém aqui é profeta. A partir da personalidade dele, a partir dos discursos dele, a gente pode ter uma ideia de como ele será, de como ele vai se comportar. E o Lula não, o Lula a gente já viu, ele já esteve aí, tudo bem, mas ele tirou o povo da pobreza, foram grandes avanços, foram avanços, eu não tô assim negando esses avanços que o Brasil teve na era Lula, principalmente nos dois mandatos do presidente Lula. Eu não estou negando isso e nem acho que foi só sorte não, tá? É lógico que teve sim um componente muito ligado às circunstâncias, o crescimento da China, o boom das commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities e isso fez a grande diferença. Isso permitiu que o Lula tivesse aí uma certa flexibilidade, isso permitiu que a economia crescesse, sim. Mas é lógico, eu não vou falar assim, isso foi só sorte, igual a extrema esquerda fala, só foi sorte do Lula. Não, eu acho que ele também tem sim qualidades, ele... De certo modo, eu acho que o Lula, os erros do Lula não foram assim, erros voluntários, entendeu? Eu acho que ele errou por uma questão de não ter aquela perspicácia, de focar muito em tirar o povo da pobreza, em políticas públicas, e não que isso não seja importante, é importante. Mas como ele seguiu as diretrizes do Banco Mundial, ele ficou muito ligado em políticas públicas, essa coisa de focar no consumidor, Houve uma distribuição de renda, sim, houve uma distribuição de renda. Eu não nego tudo isso que os petistas falam com relação ao Lula, não nego. Eu só acho que a gente tem que fazer reformas estruturais, porque senão a gente fica muito vulnerável a qualquer tipo de ingerência. E os Estados Unidos, que promoveram o golpe aqui no Brasil e que estão por trás da Operação Lava Jato e que estão por trás de, enfim, toda essa onda antipetista, também tem muito dedo dos Estados Unidos, muito embora
para as forças do Império do Norte, se o Lula voltar agora em 2018, vai ser jogo para eles, porque virá um período de ingovernabilidade. E um país ingovernável, um país em que o povo está perdido, brigando entre si, em que há uma divisão tão gritante como a gente está vendo, e para eles é bom porque daí a gente não consegue se alinhar, né, se inserir de forma soberana nos novos desdobramentos da geopolítica. Então, para os Estados Unidos, o Lula é jogo sim em 2018, e por isso que eu falo que o Lula está dentro do sistema, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Agora, vocês podem ter certeza, para eles o Ciro Gomes não é nada bom, tá? Não é nada bom. Porque o Ciro Gomes é um cara que conversa com a população, é um cara que conhece, ele é um estadista, ele tem o perfil do Putin, ele tem o perfil do Rafael Correia, e o que vai ser quando ele chegar lá, eu não sei. Eu não posso falar para você porque eu não sou profetisa, mas eu posso dizer para você que ele tem o perfil, sim, desses grandes estadistas. Bom, eu só acho que o comportamento dos eleitores do PT, principalmente, estou falando para o PT porque eu ainda me comunico com os petistas, né? Eu não me comunico tanto com os eleitores do Bolsonaro, não converso muito com eles, porque eles não têm nenhuma propinguidade a mim, eu nem a eles, então... Mas eu ainda aposto que os petistas, eles possam se conscientizar, eles possam entender que é o Brasil, primeiro Brasil, sabe? Tudo bem que a gente se compadece com relação à perseguição que o Lula sofre né? Enfim, eu não quero a condenação dele, mas eu também não quero ele presidente, porque eu tenho que pensar primeiro no Brasil. Primeiro o Brasil pra gente, né? Não adianta o Lula tentar fazer um remake, digamos assim, do período que ele esteve no poder. Porque as circunstâncias eram outras. Agora o mundo está estressado, G7 estressado. Mesmo a China, que vai continuar o seu processo de crescimento, não está mais crescendo como estava crescendo. E o Brasil não está mais exportando commodities como estava exportando. O preço do petróleo caiu. Então a gente sabe de tudo isso que está acontecendo. E a coisa vai ficar pior, porque é um período de transição, de grandes mudanças, de mudanças na estrutura da geopolítica, de sede da economia global, talvez uma mudança aí monetária, sabe? Então, poxa vida, o cenário é outro, gente. Será que o Lula está preparado para isso? Ele não está preparado para isso, por quê? Primeiro porque ele já foi açoitado pela grande mídia, pelo judiciário, por tudo aí, ele já está, né? Já foi açoitado. E depois porque ele já está também com a idade avançada, depois porque o PT já tem um passado de escândalos, né? Escândalos que você vai falar, mas não tem prova. Não, eles têm alguma coisa assim, tá? Eles estão segurando na manga para o momento exato, porque se o Lula conseguir chegar à presidência, eles vão utilizar qualquer tipo de prova que tiverem contra o Lula. Mas eu gostaria, sabe, eu fiz esse vídeo mesmo, está em 18 minutos, vou parar. Eu gostaria que nós pudéssemos, de forma adulta que somos, e de forma mais razoável, sabe, seja menos, discutir sobre política, falar sobre política, porque simplesmente está impossível. Está impossível, eu não estou falando que está impossível porque eu estou debatendo com um direitista coxinha, não. É porque eu estou debatendo com um esquerdista, cara. Esquerdista. E, sabe, é um pensamento fundamentalista, religioso. Pô, sabe, vamos abrir a cabeça, vamos primeiro respeitar a opinião do Ciro Gomes, tá? Tentar entender por quê. Ele não tá querendo roubar voto de Bolsonaro, agradar eleitor do Bolsonaro, coisíssima nenhuma. Isso daí é uma acusação imbecil de parte do jornalismo esquerdista pró-Lula, muito frágil, entendeu? Se a gente pegar o discurso do Ciro Gomes, a gente vai ver que ele tá totalmente coerente, que ele não quer o Lula como candidato da República em 2018, porque isso vai obstruir o processo dos debates acerca do desenvolvimento, do projeto desenvolvimentista, um projeto nacional.
E vai ficar só aquelas acusações, muito moralismo de goela, muita paixão. Ele tem dito isso, sabe? Aí, a rodo, nos seus vídeos. As pessoas acusam o Ciro Gomes é porque não acompanham suas palestras, porque não acompanham suas entrevistas. Esses petistas que acham que o Ciro Gomes deve total fidelidade ao Lula, poxa vida, né? Quanto tempo o Ciro Gomes está do lado do Lula? Quanto tempo ele está aí aconselhando? E cá pra nós, o Lula não ouviu, né? Quando ele disse, olha, essa cambada de bandido, essas alianças espúrias, não ouviu, né? Então, agora, que é o momento do Ciro Gomes, vocês vão pedir para ele continuar aí defendendo o Lula, defendendo mesmo que isso possa interferir na sua própria candidatura, porque a partir do momento que ele diz que 2018 sem Lula é fraude, ele não vai poder participar de uma eleição que ele endossa como fraude, certo? Ele não é tonto. Então, sei lá, gente, vamos deixar pra lá um pouco as questões pessoais, vamos parar de levar pro lado pessoal, e às vezes eu levo também, porque eu fico muito irritada, sabe? Aquele petista que vem falar assim pra mim, mas você defende o Ciro Gomes em tudo, você defende o Ciro Gomes com paixão, você isso... Gente, né, o cidadão acho que abaixa até as calças pro Lula e vem falar que eu tô defendendo o Ciro Gomes com paixão. Não, eu tô defendendo o projeto que ele tem para o Brasil. Eu tô defendendo o projeto, isso não é agora. Agora tá aparecendo muitos eleitores do Ciro Gomes, principalmente em rede social, mas eu sou eleitora do Ciro Gomes faz bastante tempo, que eu já falei que eu gostaria que ele fosse presidenciável e que eu defenderia a candidatura dele. E desde então é uma chuva, porque eu não sei, o petista é aquele que gosta de doutrinar, ele não gosta de debater, ele gosta de doutrinar. Você tem que falar amém e idolatrar o Lula como a nação petista faz, sempre colocando o Lula à frente do Brasil. Eu não quero mal ao Lula, tá? Mas eu também não quero ele como presidente do Brasil, porque eu realmente desejo mudanças estruturais. E eu realmente desejo que essa cambada de FMI, de Banco Mundial, suma do nosso país. Não venha dar pitaco aqui. Não venha dizer o que a gente tem que fazer, o que é melhor pra gente, porque eles são cheios de projetos de desenvolvimento para os países subdesenvolvidos, mas há tanto tempo que a gente já era para estar assim super, hiper, mega potência, super, hiper, mega desenvolvidos. Já que faz muito tempo, data de muito tempo, a ingerência do Banco Mundial e do FMI aqui no Brasil e dessas agências malditas como o USAID. Tem que expulsar toda essa gente daqui, tem que expulsar, não tem diálogo, não se negocia com quem impõe, com quem constrange. E é assim que o Banco Mundial, que o FMI fazem nos países subdesenvolvidos. E são eles que viabilizam o colonialismo, são eles que viabilizam as medidas antipopulares, tanto que esse último documento aí do Banco Mundial, né, que o Michel Temer, essa última orientação que foi assinada inclusive pelo Joaquim Levy, que foi ministro da Dilma, né, que está agora como diretor do Banco Mundial, para você ver que maravilha, né, endossa o ajuste fiscal do Temer. E foi também justamente o Banco Mundial, com esse papel de mentor político, econômico, que orientou o Lula. Tanto que se vocês procurarem no Google, vocês vão ver aí elogios do Banco Mundial ao Lula e à Dilma também. Sinceramente, gente, nós não queremos elogio do Banco Mundial, tá? Não queremos. O elogio do Banco Mundial e do FMI, dessa cambada toda, a gente passa. Eu, pelo menos até hoje, não vi nenhum elogio do Banco Mundial ao Rafael Correa, né? Porque ele botou todo mundo para correr lá do país. Aí você vai falar assim, mas o Equador é um país pequeno, Sibeli. O Brasil é um país imenso. Imagina como seria expulsar essas influências aqui do Brasil. Porra, não, eu não imagino. Vamos fazer então, né? E eu nem sei se o Ciro Gomes pensa assim também. Eu tô falando por mim, tá? Eu espero que ele pense assim também, porque se for para ficar no mais do mesmo, então eu nem vou sair de casa para votar. Se for para governar grudado nas orientações do Banco Mundial
grudado no estatuto do FMI e não poder mexer na macroeconomia do país, porque não vai poder mexer, porque eles não permitem, tá? O Fundo Monetário Internacional não vai permitir que mude a política de juros, não vai, tá? Não vai. Eu garanto para vocês que eles não vão permitir, então tem que romper. E se o Ciro Gomes quiser mudar isso, ele vai ter que romper também. E é isso aí, gente. Beijão, tchau, tchau.